Vamos lá, Ultracast hoje a gente recebe a unidade Cruzeiro. Isso mesmo. Ai, que delícia. Obrigada por receber vocês aqui. A ideia hoje é a gente bater um papo e conversar um pouco sobre a história de vocês dentro do Grupo Ultra, obviamente. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Quem vocês são? Bom, meu nome é Eduardo Lustosa, né, tenho 38 anos, casado com essa belíssima moça, né, que está esperando um filhotinho nosso aqui. Baby. Que na última lista, e assim que a gente assinou o contrato, a gente ainda não estava nesse planejamento, né? E agora estamos. Sou educador físico, sou nutricionista, sou proprietário de academia há 12 anos, né? Já abri 4 academias, né? Entre expandir, vender, fechar, enfim, né? Acho que todas as fases aí, né? Que poderia passar como empresário. E hoje somos membros aí, né? Do grupo Ultra, estamos muito felizes, né? E essa moça é a Catiele. Sou a Catiele, esposa do Eduardo. Faço parte, né, do grupo também há um ano praticamente, né? Você é gestora? Sou gestora, isso. Eu era de outra área, da área de TI, abandonei tudo, vim para esse ramo da academia e hoje somos sócios aí. Então você é empreendedor da área fitness já há algum tempo. Bons anos, não é? Ao longo desses 12 anos, a gente ganhou lá pela nossa unidade 3 prêmios do Sebrae, 1 prêmio da Câmara Legislativa e mesmo assim sentimos, mesmo tendo uma gestão bem legal, a gente falou, cara, eu acho que é a hora de mudar de chave, né? Era sobre isso a minha próxima pergunta. Eu imagino que ali em algum momento, né, depois de anos conduzindo o negócio, deu um estalo, é importante fazer parte de uma rede. Então, queria que você contasse pra gente em que momento isso aconteceu, né? Em quanto tempo vocês chegaram, por que vocês chegaram nisso? E o mais importante, por que o Ultra? Legal. Na verdade, a gente vai acompanhando os mercados, né? Então, vamos supor, antigamente as farmácias tinham vários tipos de farmácias, né? Tinha a farmácia do Joaquim, do Pedro, não sei o quê. Hoje você tem os grandes conglomerados, né? São as redes. Então, o que você observa? Que as redes tomam mais força, né? E você lutando ali sozinho no mercado, você não tem a mesma força de marca, de brand, de captação de cliente, de investimento em marketing, enfim. E aí a gente já vinha essa onda acontecendo no nosso mercado, que era a academia, né? E essa mesma onda que já aconteceu em outros mercados. Supermercado, drogaria, etc e tal. Então, quando isso começou a acontecer com a academia, a gente falou, já está na hora da gente começar a pensar numa incorporação, né? Pra gente fazer uma fusão e continuar no mercado, né? E não só continuar, como a gente se fortalecer no mercado, né? E lá não tinha nenhuma rede, né? Nós seríamos a primeira rede. Isso foi um ponto que a gente ficou pensando muito. Cara, se chegar uma rede aqui pode complicar pra gente. Por que não ser a primeira rede do bairro, né? E dentre tantas que a gente pesquisou, né, conversamos, a outra foi a que mais que a gente se identificou com o nosso perfil de gestão. Falou assim, cara, tem tudo a ver com o que é a empresa hoje, né? Então, assim, só tende a melhorar. Vocês deviam fazer um movimento importante, porque eu sei que vocês foram muito assediados por outras redes. A gente chegou a conversar, né, com os 2 maiores players até então, né? E também com 2 redes regionais lá muito grandes da nossa cidade. E com nenhum deles a gente sentiu assim, aquela afinidade de cara, o aspecto família, né? Assim, cara, a gente tá sendo acolhido mesmo. Alguns casos a gente sentiu que a gente ia ser chutado da operação. Tipo assim, vem cá, me dá tua academia e tchau, e depois a gente conversa. Então a sensação foi essa. Não que isso fosse acontecer, mas pelo discurso não foi o discurso mais amistoso, assim, né? Aí a gente... Enfim, vamos esperar mais um pouco. E nessa de esperar mais um pouco, tudo mais, 2 unidades já tinham virado, né, em Brasília, né, que era o Dalmo Ribeiro e a Cris e o Marcelo. E aí eles conversaram com a gente, tudo mais, e aí a gente começou a nossa primeira comunicação com São Paulo. Quando a gente começou as primeiras reuniões ali, a gente falou, cara, eles são diferentes, né? Primeiro que, assim, o mercado inteiro, ele pune o cliente que não cumpre o contrato. Então, o cliente saiu, né? Você multa ele porque ele não cumpriu. E a outra já tinha uma coisa que a gente já tinha desde o início. E isso foi também um ponto de sinergia muito legal. Que foi assim, cara, a função de fazer o cliente ficar, de motivar o cliente é nossa. E se ele quiser sair, cara, ele sai. Às vezes ele não tá no tempo dele de continuar nesse momento.
Às vezes a pessoa tá fazendo um TCC, tá trocando de emprego, tá, enfim, mudando. Tá tudo E bem, ela vai né? ficar ali 1 mês, 2 sem ir pra academia e depois ela volta, e tranquilo, né? Não vamos brigar por causa disso e não vamos multá-lo por causa disso. E aí a gente falou, cara, isso aí a gente já faz, né? Só preciso que você me avise um pouquinho antes, porque eu tenho caixa que eu tenho que me planejar. Então, pô, faz sentido. Então, a gente começou a ver vários pontos de sinergia com a nossa gestão, né? De ser humanizada, Sim. de, pô, tratar bem os colaboradores, de pensar no cliente, de tentar diferencial. Ele falou, caramba, esses foram alguns pontos. Aí, lógico, né? Essa é a parte romântica do negócio. E tem a parte estratégica, business e tal, que aí a gente viu que seria uma operação muito mais eficiente, né? Eu costumo falar que a academia tem 3 coisas que sempre dão um problema, em todas, né? Que é catraca, computador e impressora. E a Ultra não tem Não tem isso, nada né? disso. Então é genial, assim, genial mesmo. E quando a gente está na operação hoje, a gente fala, caramba, o tanto que eles simplificaram o negócio, ficou mais fácil para todo mundo, né? Então isso é muito bom. E, enfim, o que você pode complementar aí do que eu tô falando? Acho que foi essa decisão, né? A confiança que passaram pra gente, desde quando apresentaram a Ultra. A gente veio para São Paulo visitar as academias aqui também, e aí, quando a gente chegou, viu toda a academia, os funcionários, a alegria deles, a gente falou, cara, é isso. A gente precisa virar rede, vamos assinar esse contrato. E aí foi quando a gente, de fato, tomou essa decisão, né? E os números, né? Quando a gente veio em São Paulo, a gente entrou, começamos com os funcionários, fomos muito bem recebidos. Assim, muito acima da média, coisa que no modelo low cost nem sempre isso acontece. E olha que a gente veio sem avisar. Sem assim, avisar. Não tinha, por exemplo, o Marcel, Marcado. que estava conversando com a gente, ele não sabia que a gente estava aqui. A gente não se apresentou como, futuros, nada. A gente veio visitar normal. E aí perguntamos algumas coisas. Fomos super bem recebidos. Começamos foi com o sensacional. pessoal da recepção, com o pessoal da limpeza, Professor. com os professores. E aí depois a gente começou a fazer uma apuração ali meio que oculta, né, de números. Cliente oculto. E aí, lógico, né, no final do negócio a gente falou assim, cara, vamos lá, pra você poder me falar um pouco de número. Aí no finalzinho a gente soltou o ouro que a gente estava pensando. E a gente já estava nesse namoro há 1 ano, né, porque é uma decisão muito importante. E aí a menina começou a dar números ali que, enfim, a unidade X quadruplicou o faturamento, a unidade Y triplicou o faturamento. E aí eu falei, não, mas aí também o custo aumentou muito. Ela falou, não, a operação ficou mais enxuta, reduziu aqui, reduziu ali, não sei. Aí eu falei, caramba, cara, ela, assim, aumentou o faturamento, buscou eficiência, aumentou a lucratividade. Eu falei, e a gestão, né? Ficou mais trabalhoso aí pros donos e tal? Não, agora ficou mais fácil. Aí eu falei, cara, assim, todos os pontos que a gente precisava, né, assim, que a gente tinha As nossas dúvidas, né, os medos que a gente tinha foi respondido. Pela equipe. E aí a gente visitamos, né, 3 unidades. E aí daqui, os meus pais, né, também são nossos sócios e tal. Aí eu peguei e liguei pro meu pai e falei, pai, achei o negócio aqui que, cara, são eles. E aí ele, como assim? Aí eu expliquei tudo pro telefone. Ele, não, se voltar pra Brasília, a gente conversa. Voltamos pra Brasília, fizemos, após 1 ano, né, mais uma reunião com o Marcel. E aí, o que eu achei legal? Em nenhum momento ele ficou pressionando a gente igual as outras redes. Ó, se você não fechar, eu vou fechar com outro. Se você não fechar, você vai perder oportunidades. Aí ele, cara, vai no teu tempo, sabe? Não, e ele sempre muito transparente com a gente, Sim. né? Assim, até se ele tivesse que falar de um ponto negativo, ele falava. Ele não é aquela pessoa que iria esconder isso da gente. Sempre muito transparente em todas as informações que a gente pedia pra ele. Isso dava uma certa segurança pra gente, né? E ele fez uma projeção com a gente, né, dos próximos 5 anos da empresa. E com números muito conservadores. Tanto é que eu falava, cara, eu conheço minha região. A gente vai bater isso rápido. Ele, não. Mas assim, vamos com cautela. E aí a gente fez uma projeção dos próximos 5 anos. E aí... Pode falar um pouquinho de número? Claro. Nossa operação, a gente ficou 3 meses fechado, né, pra virar Ultra. Então, Essa assim, foi a parte mais a parte difícil. muito difícil, a gente perdeu aluno, aí, enfim, a gente... Não foi 100% fechado, né? A gente disponibilizou Sim. a parte de aulas coletivas e a gente tinha uma academia muito perto de lá que os alunos poderiam treinar também. Mas era uma academia bem menor e E a inferior. própria rede, né, assim, os outros franqueados também falaram, ó, nesse momento de transição, pode mandar os alunos vir pra cá. Foi muito Então, legal. assim, aí você começa a entender que não é só a marca, você começa a fazer parte de um time e que quando um família. cresce, todo mundo cresce, né? Quando a maré sobe a maré pra todo mundo. Então, é excelente. Aí foi o momento que a gente ficamos ali 3 meses em obra, e perdemos alguns alunos e tudo mais.
E aí, assim, nesse momento, quando a gente abriu, a gente estava em torno aí de uns 700, 800 alunos, né? Porque a gente tinha perdido muito aluno, né? A gente tinha 1.000 e pouco, acabou. A gente tinha 1.000 alunos, caiu para 800. É. E assim, e com uma gestão muito boa, porque 3 meses fechados, você perder só 20% da base, é no braço, Ainda né? assim dá um desespero. E assim, cara, a gente fez questão de não mandar ninguém embora, a gente, enfim, teve todo um porquê, né, ali, né? E aí, quando a gente reabriu, a previsão era a gente, provavelmente ali, né, com 4 a 6 meses ali, bater... Com 4 a 5 meses, bater... 6 meses para ter a primeira meta. Bater de 1.600 alunos. E com, sei lá, 1 ano, bater 2.000 alunos. Acabou que com 2 meses e meio a gente já bateu 1.600 alunos. Meta. E com 4 meses a gente já bateu 2.000 alunos e agora já estamos rumo aos 2.500 alunos. E esse crescimento foi muito legal, né? Porque assim, não é só faturamento. Faturamento é espetacular, né? Mas é a questão de realmente, cara, você vê o processo de crescimento, né? Você vê a equipe motivada, você vê todo mundo engajado. E é consistente, né? O crescimento é consistente. Exatamente. E aí a gente, nisso deu uma força, e aí assim, né, eu falo que cada um tem um superpoder, né? Então, o superpoder do Marcel é da confiança, da transparência, credibilidade, é um cara muito íntegro. E o superpoder do Marcão é, cara, ajudar a fazer o negócio rodar, junto com a Zi, com o time. E o superpoder da Ivete é, marketing e tal, ela é espetacular. E vem o Fernando, que é um cara extremamente estratégico. E no último meeting foi uma parte muito legal. Que aí eu peguei e falei, Fernando, vamos lá. A gente veio para a rede por 2 motivos. Uma, defesa de mercado, porque era importante ali, tanto a gente se defender do mercado e pensar no crescimento da empresa, etc e tal. Mas, cara, eu tô aqui para crescer. Sabe? E assim, uma coisa que eu me identifiquei muito com ele era essa ambição, essa fome de, cara, vamos ser disruptivo. E aí, nos discursos dele, eu falei, cara, esse cara aqui vai conseguir guiar a gente bem nesse caminho. E aí, a gente, consequentemente, ele também, eu sou do jiu-jitsu, né? Ele também faz jiu-jitsu. E a gente conversando e tudo mais, aí ele falou, cara, você vai fazer isso, isso e isso. E assim, tem 7 meses que a gente reabriu, né? E os números, mês a mês, vêm crescendo. E a gente já está na implementação da 2ª unidade, né? Uau. Então a gente já está em obra, já estamos com um espaço muito legal. E o legal é que a marca deu todo o suporte, a marca ajudou a gente a negociar ponto, a marca fez um estudo de viabilidade, densidade populacional, renda per capita. Então eles entregaram assim, cara, tá aqui, tá tudo pronto. Até reunião com os nossos investidores, quando a gente reunião com os investidores. Aberta, eles entram para dar aquela confiança a mais, sabe? Muito bacana. A gente poder contar, né, com eles, é muito legal. Eu queria conversar um pouco sobre esse momento de implantação. É um momento complexo, né? Tudo muito novo, tudo muito diferente e você envolve todo mundo, né? Você tem obra, então você envolve alunos, né? Que você tira eles dali do conforto do deles. Conforto. Você tem funcionários que você precisa manter, mas eles vão trabalhar de uma outra forma. Você tem compra de equipamento, você tem obra efetivamente. Sistema novo. Toda a sua gestão agora, ela é diferente. Formatada. Como é que foi isso? Vocês já me disseram que vocês fecharam, né? Essa parte a gente sofreu um pouquinho, né? Eu falo assim, que é bem difícil, tá? Quando você vai inaugurar ali, essa parte do tudo novo é muito difícil, mas passa. Como é que é o nome do momento que a Cris chama? Falava, eu esqueci. É o momento, tem um momento. A gente brincava com o nome, que é o primeiro mês ali, é tenso. Sim. Mas se torna tudo muito mais fácil. Né? Porque tudo que é novo é sujeito à rejeição, a gente fala muito isso. Então assim, mas é um sistema novo, a gente está saindo de um sistema para outro, os alunos não conhecem, os funcionários não conhecem, uniforme novo, regras novas, é tudo muito novo para todo mundo. Mudança de cultura. Mudança de cultura também, justamente. Só que a capacidade de conseguir pegar as coisas muito mais rápida, assim, em menos de um mês, acho que a gente já estava com tudo muito alinhado, né? Claro, tem toda a equipe aqui por trás para dar essa força pra gente e os funcionários se sentem mais motivados. Acho que por fazer parte de uma rede, né? Poder ver que tá dentro de um lugar que ele tem condições de crescer ali também, né? E os alunos se amarraram, assim, apesar de ter, mas vou ter que... Não tem catraca, né? É diferente para todo mundo, porque hoje em dia não tem nenhuma academia que você não tem catraca, né? As cores, outra, né? A gente tinha um público muito
celular, né? Conservador. E aí a gente veio para uma academia completamente cheia de tecnologia. Para você fazer matrícula tem que estar com o celular. E a gente tinha esses problemas com as velhinhas, né? Que não levava celular, que não sabia mexer. Mas, Nossas velhinhas. Nossas velhinhas. A gente tem muito carinho, por sinal. Mas é um momento tenso, mas que vale muito a pena. Rapidinho você pega. É um sistema muito fácil. A gestão se torna muito mais fácil. É intuitivo, né? É muito intuitivo. O financeiro se torna muito mais fácil. Então, assim, para quem já estava há 11 anos naquela coisa e faz curso e aprende, mexe em sistema, e inventa rota e tenta, quando vê o sistema da outra, a gente falou, meu Deus, mas assim, o sistema, é só isso. A pessoa assim, no dia ela aprende, no mesmo dia ela já opera. A gente tinha um sistema muito bom que, cara, a Catiele era tão bom que era complexo. Era complexo demais que eu não conseguia aprender o sistema de tão difícil que era. Era sensacional, te dá muitas informações. Muitos recursos. Mas você fica ali, de tanta informação você se perde, né? Diferente desse que é mais enxuto, mas você tem todas as informações muito fáceis, né? E eu até brinco que a gente teve uma funcionária que quando foi... A outra foi fazer o treinamento lá em Brasília com o time, né? E ela nunca tinha trabalhado com a gente na outra academia. Era o primeiro dia dela. Ela fez o treinamento da outra, que foi ali rapidinho, acho que foram 2, 3 horas de treinamento. No outro dia ela começou a trabalhar e foi a nossa melhor vendedora. Gente, então, assim, de tão intuitivo que era o sistema. Gente, ela sozinha, eu não vou saber o número aqui ao certo, mas ela vendeu mais de 100 planos no mês. Não foi nem no mês fechado, assim, ela vendeu mais de 100 planos. Sendo que ela nunca tinha trabalhado com academia, de tão simples que é o processo, né? E, assim, a gente ficou assustada, a gente falou, meu Deus do céu. Então, né, a gente estava acostumado àquela academia tradicional, aquele projeto ali de, fazer BV, de fazer tour, de, gastar 30 minutos ali, o cliente, no atendimento, o cliente ainda não fechar. Então, hoje a gente vê que a gente consegue ter um atendimento tão bom quanto, né, assim, bem eficiente, humano, rápido, chamando pelo nome, né, pensando no cliente, tentando entender o objetivo dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, mas de uma forma muito mais funcional ali, matricula o cliente e tudo é muito simples. Então, assim, ele consegue fazer tudo pelo celular dele, ele quer trocar o cartão, ele mesmo troca, ele não tem que pegar fila, né, então você não tem catraca quebrando, ele quer agendar um treino, ele agenda pelo próprio celular, então, ele quer saber qual a grade horária, então, assim, a gestão é muito mais simples. E, lógico, né? Como a Catiele falou, né? Tudo que é novo é sujeito à rejeição. Quando começou isso, cara, todo mundo bateu cabeça. Mas passou ali o primeiro mês, tudo ficou mais fácil. Segundo mês, mais fácil ainda. E hoje muita gente que procura academia já conhece o nome da academia, já tem uma força, né? Sim. Então, a gente não tem aquele trabalho que a gente tinha de ficar se apresentando ali, o que era academia, né? Tentar... O aluno já sabe ali o que é, o que ele vai encontrar. A maioria já sabe. Então, fica até mais fácil a venda ali, né? Assim, depois dessa nossa fase de implementação, e nessa fase de implementação foi muito importante os outros franqueados, porque eles deram todo o suporte. Então, mandaram a equipe deles para acompanhar a gente fazer junto. Veio gente de São Paulo, capacitar nosso time, acompanhar lá dentro da operação, reunião praticamente diária, assim, né, com muita frequência, videochamada, de bate-pronto ali, respondendo no WhatsApp e tal, e tirando dúvida. E coisas que a gente também não conhecia, assim, né? A gente não tinha uma operação de academia de bairro, que era fazer matrícula online. Então, o primeiro mês foi espetacular, assim. A gente superou todas as nossas expectativas. A pré-matrícula online, naquele primeiro momento, foi espetacular. Isso desafogava muito o balcão. Então, quando a gente implementou, teve dia, né? De ter lá de ter todo o time mesmo da recepção ali, 3, 4 pessoas. Mas o pessoal do administrativo ali, 1, 2 pessoas, o líder de unidade, eu, ela e até a nossa filha de 17 anos, cada um com um tablet na mão e fazendo matrícula. E assim, 6 pessoas ali sendo atendidas, 7 ao mesmo tempo, e uma fila de 25 pessoas. Desesperador. E na hora que você termina de atender os 7, você matricula os 7, você olha pra fila, a fila não diminui. E chega mais gente. Sai 7 e entra 7. Sai 5 entra 10. E aí a Catiele desesperada. E a gente tem um amigo, né? Que tem uma academia em outro bairro e tal. E aí quando foi final de semana, a gente se reuniu assim, né? No almoço e tal. E ela, cara, eu não tô mais aguentando, tá? É muita gente, o pessoal vai ficar...
Aí ele falou, cara, tá tendo fila, então tá bom, calma. Tá calma. ótimo. E ó, ninguém reclamava na fila, né? E aí, assim, lógico, a gente... Pessoal, vocês aceitam uma água, tal? Passava a menina da limpeza servindo uma água ali. E o aluno tranquilo, cara, esperando ali pra se matricular, sabe? E aí, batendo um papo e tal. E aí, enquanto isso, né, vinha um conversar e tal, e já fazendo amizade. E muitos dali, como é um bairro próximo ali, todo mundo também se conhece. E todo mundo vendo aquela novidade, né? Porque, assim, a fachada, a diferença foi gigante, né? Trocamos, sei lá, até agora, boa parte dos equipamentos, né? Trocamos todas as esteiras, trocamos peso livre, trocamos... Enfim. E aí o aluno falou assim, caramba, eu tô tendo uma academia muito, muito, muito melhor e muito mais barato, né? Muito mais barato. Assim, comparado com o que era o nosso preço, um exemplo, o nosso plano hoje de entrada, o plano que a gente tinha na época, ele era o dobro do preço, né? E, enfim, então assim, eu acho que foi bom pra todo mundo, sabe? Muito legal. Estamos abrindo a segunda. E outra coisa que é legal, os alunos, né? Aí, enfim, passou a fase de implementação e os alunos começaram a entender o que é legal na rede, né? Então, eles moram no Cruzeiro, mas trabalham em outros bairros, no plano piloto, eles vão lá treinar nas outras academias. Isso é muito legal. E agora a gente tem vários casos, né? Um deles mesmo, a gente é até padrinho de casamento dele. Ele veio para São Paulo, treinou nas academias em São Paulo. Vai para Goiânia, treina em Goiânia. Vai para Espírito Santo. Então, hoje, nossa, faz muito sentido, assim, né? E, assim, a nossa experiência é muito positiva, né? Enfim, a gente não tem nada para falar de ruim, né? Lógico, implementação é difícil. A gente já deixa claro, não é fácil. Mas é um difícil que vale a pena. Calma, vai passar. Você vai achar que não vai passar, você vai querer surtar, mas vai passar. E tem uma equipe inteira, né? Tem, você não tá sozinho, né? Tá sozinho. Você tem uma equipe toda, você tem um apoio ali pra te ajudar em prontidão. E assim, não só a equipe da Ultra, mas como, pelo menos lá em Brasília, né, os outros franqueados, a gente se ajuda muito. Sim. Tudo que precisa de informação e manda a equipe, um ajuda, o líder vai pra lá. Então a gente se ajuda muito, isso facilita muito. Não, e assim, tudo, né? Uniforme. Quando você é unidade própria, você tem que ter um estoque gigante de uniforme. Quando você é rede, você tem um pouquinho ali de uniforme e as outras academias têm também. Então, se eu preciso do uniforme G... Apertou, a gente cara, liga, ligo né? lá, mando o motoboy buscar e eu fico devendo, troco, eu pago o preço de custo pra ele, entendeu? Então, assim, a gente consegue não ter muito dinheiro parado em uniforme. Eu falo que, assim, a gente já chegou a ter lá, sei lá, mais de 10 mil reais parado em uniforme, né? Bermuda, casaco, blusa, não sei. Aí, daqui a pouco, você começa a contratar um tipo de professor, você continua tendo um estoque grande, mas, exemplo de novo, o G acabou. Você tem um monte de estoque, mas não tem a peça G. Então, desse jeito, fica muito mais fácil, sabe? A operação em si, cara, faz muito sentido. Bom, vocês já falaram quase tudo. E a nossa próxima questão era exatamente sobre a operação efetivamente, né? Passamos pela fase de implantação dolorida, mas necessária. Aí, hoje a operação, vocês já disseram quase tudo, mas assim, de fato, né? Eu imagino que a simplicidade que você disse, é óbvio que ela ajuda porque estamos com a segunda unidade para inaugurar. O que foi de mais impactante, assim, de como era a gestão antes e como é hoje, estando dentro do grupo? Estando dentro do grupo, bom, eu acho que o fato da gente ter muitas informações práticas ali, como os relatórios que a gente tem, né, para poder te guiar. Antes a gente tinha uma equipe gigante para poder conseguir cuidar do administrativo. A gente tinha gerente de venda, a gente tinha supervisora, aí a gente tinha equipe de venda, aí a gente tinha o financeiro, a gente tinha o coordenador. Hoje a gente tem uma equipe muito mais enxuta, né? Hoje a gente tem um financeiro e tem um financeiro porque a gente tem outras operações também. E a gente tem o nosso líder de unidade e... Que ele faz, assim, basicamente tudo. E o restante é a galera da recepção mesmo, né? Então, para você ter ideia, o quanto que a gestão ficou muito mais fácil, né? E até a nossa... Pra gente visualizar os números também, né? Antes, a gente, como dono, tinha que estar muito ali dentro, no operacional mesmo. Hoje, a gente consegue estar no nível de gestão maior, só visualizando o número, eles apresentando pra gente como tá. Então, isso facilitou muito pra gente. A questão dos processos estarem bem definidos, os cargos, Perfeito. os salários,
as rotinas, o dever de cada um, o que deve fazer, o que não deve. Isso facilita muito o processo, muito, assim, os manuais, né? Manual de contratação, manual de demissão, manual de desempenho do cargo, avaliação do cliente, né? O NPS que eles fazem da gente, que dão pra gente a possibilidade da onde a gente precisa melhorar. Então, são vários pontos ali que a gente tem na gestão, que você tem uma gestão, como se fosse uma gestão de uma multinacional, né? Ela fala porque ela saiu de uma multinacional para vir para uma academia, mas dentro de uma operação de academia. Então, assim, você tem todos os processos muito bem definidos. E que antes, sendo uma academia de bairro, era a gente que tinha que criar esses processos, né? Então, e muitas vezes a gente se perdia nisso, né? Então, sem hoje, eficiência, né? exatamente. Então, hoje você já tem todos esses processos desenhados. Você só tem que seguir. E quer ver, ó, uma coisa simples até, né? Vou falar uma coisa muito simples aqui. Contrato, né? Quando a gente assumiu a academia 12 anos atrás, eram 6 folhas de contrato. A gente resumiu isso para 1,5 folha. Hoje na Ultra é legal porque não tem nem papel. Então, é no tablet, é no celular, é assinatura digital. Então, assim, cara, imagina uma operação no qual você não tem papel, né? Então, enfim, você tem uma melhora do ecossistema mesmo, assim, né? De ser uma empresa mais sustentável. E, assim, a gente, né, que sempre está vislumbrando alguns prêmios do Sebrae, inclusive, esse mês estamos concorrendo a um prêmio do Sebrae, já como Ultra, né? É a primeira vez como Ultra, já ganhamos 3 como academia de bairro ali, marca própria. E tivemos uma gravação no Sebrae, etc e tal. E essa questão da sustentabilidade é algo que a gente sempre quis ter, né? Assim, de eficiência de água, de eficiência de energia. Então, a gente sempre optou por coisas de sustentabilidade. E aí, quando a Ultra falou, cara, vocês não precisam mais de papel, vocês não precisam de impressora. Então, assim, quando a gente fala de eficiência na operação, cara, são tantos pontos de contato, porque, gente, pensa, uma impressora quebra, você tem uma dor de cabeça tremenda. Só que a impressora de treino, a impressora do contrato, aí você tem que ter máquina de cheque. Eu já peguei 12 anos na operação, a gente mora a 4 prédios da nossa unidade. Já peguei gerente desviando dinheiro. Né? E a gente tá lá dentro. E assim, cara... então a gente não tem esse risco, né? Porque nossa, a melhor coisa. Ninguém pega em dinheiro. É uma segurança pra gente gigante. Ninguém pega em dinheiro. Então, hoje, até pra gente... A gente tá vindo pra uma fase agora, né? Que é arrumar investidores pra expansão e tal. E é uma coisa que a gente está fazendo e vê muito potencial. E uma das coisas que é muito legal é que a marca dá todo esse suporte pra gente. E aí, uma das coisas cara, o dinheiro não some. Todo o dinheiro vai cair nessa conta, todo o dinheiro vai sair dessa conta, né, para pagar as contas. Então, todo final de mês, o investidor ele vai ter ali a DRE, o balancete atualizado e um extrato do banco, com tudo que entrou e tudo que saiu. E o sistema também é muito claro do que a gente O sistema tem é muito simples. Transparência, né? É muito transparente o sistema. Então, assim, não gera dúvida, né, do que não tem erro ali. O próprio contador, né? O contador falou, cara, porque, vamos lá, você trabalha com cheque, cartão, um exemplo, a gente não trabalha, mas tem academia que trabalha boleto, não sei. Cara, como é que você faz a parte tributária disso aqui, né? Porque são dias, prazos diferentes, fechamento de caixa. Gente, uma academia de bairro, todo dia tem fechamento de caixa. A gente, hoje, o próprio sistema faz a conciliação. Então, quando a gente fala de eficiência, é porque assim, isso dá muito mais tempo pro dono fazer o que o dono precisa fazer. O que o dono precisa fazer? Sair da operação. Cara, sair da operação e olhar de forma estratégica. O dono tem que estar pensando em oportunidade, pensando em expansão, em troca de equipamento, em aumentar faturamento, aumentar ticket médio, inserir novos produtos, né? Então, e uma coisa legal que a marca fez com a gente, né, em especial, eu conheci ela através do jiu-jitsu, né? A gente faz jiu-jitsu, minha filha também faz jiu-jitsu, todo mundo lá em casa faz jiu-jitsu. E em 2016 eu fui campeão mundial de jiu-jitsu. E eu tenho mais de 40 faixas pretas que eu formei, tenho mais de 100 alunos de jiu-jitsu. E quando a gente foi virar a Ultra pegou e falou assim, eu falei, cara, se vocês quiserem que eu tire o jiu-jitsu, eu tiro. Né? Porque é um padrão, é uma rede e tal. Não tinha luta. Mas se a gente tiver a possibilidade da gente continuar com o jiu-jitsu, pra mim seria muito interessante. E o que a gente gostou muito da marca é que a gente sempre conseguiu ter uma comunicação muito clara, muito assertiva e nunca impositiva, né? Nunca foi assim, vocês vão fazer isso porque eu sou o franqueador, você a regra é essa, tá em contrato, senão eu vou multar você.
Cara, a gente tá há 7 meses, nunca cogitaram a possibilidade de multa, de punição. A gente sempre teve uma conversa muito clara, né? E isso foi... E assim, eles sempre conseguiram entender muito o nosso lado, né? De franqueado, de... Cara, vamos rever isso aqui, vamos ajustar isso aqui, vamos tornar a operação mais lucrativa. Então, com a gente eles permitiram, né? Algumas flexibilidades que não era padrão. E que pra gente, nossa, foi diferencial muito grande pra gente tomar a decisão de virar rede, né? Sim. Porque, querendo ou não, cada academia tem sua particularidade, né? Ela tem, você tem 12 anos de história, então, um exemplo, né? Às vezes você tem uma modalidade X que não tá na grade padrão da rede, mas que pro número específico de alunos aquilo ali é importante. É o teu forte, né? A gente, conversando com os franqueados, isso ficou muito claro, essa questão da... E que é também, a bem da verdade, um diferencial importante da Ultra. O foco está no franqueado, né? Não existe nossas unidades e as franquias. Existe o franqueado. A Ultra existe para dar o suporte e fazer crescer o franqueado. Então, isso está muito dentro do que você está falando e é rotina mesmo. Eu acho que até foi o Marcão que esses dias citou, né? Assim, o diferencial que a gente teve no período da reforma da academia, que fez com que a gente não perdesse tanto aluno. A gente sempre foi muito claro também com os alunos e era legal, a gente deixava as portas abertas para eles entrarem e verem que a academia estava mudando. Então, assim, via aquele brilho nos olhos dos alunos, sabe? Todo mundo falava, não, vai ficar bom isso aqui. Gente, vai ficar lindo. Então, dava aquela coisa, não custa nada, vamos esperar mais um pouquinho. E todo mundo pagando a academia, sem poder utilizar ali, fazendo só aulas coletivas. E todo mundo muito parceiro. Então, foi muito legal quando a gente pôde inaugurar e entregar aquilo pro aluno que a gente estava prometendo, sabe? Isso foi um diferencial, esse contato que a gente teve com eles, né? Por ligação, por e-mail, por mensagem, né? Sempre tentando... O lado bem humanizado. Tentando entender o lado do cliente também que estava sendo prejudicado naquele período, né? Então, isso foi muito bacana. Inclusive, os que continuaram com a gente tornou eles, né? O aluno fundador. O aluno fundador, que ele tem uns benefícios que são diferenciais, porque... querendo ou não, eles prestigiaram a gente no momento que a gente precisava. Sim. E nada mais justo... tem muitos alunos ali que tá com a gente há 12, 13 anos já. Na verdade, eu era professor de spinning lá, então, antes de ser dono, né? Então, a academia, ela já existe, acho que há 19 anos. Com a gente tá há 12. Né? Então, assim, é uma academia que tem muita história no bairro. Uma coisa que eu tenho que ressaltar, que eu acho que é válido falar agora, é o acesso que a gente tem ao corpo diretivo da Ultra, aos donos, aos diretores, aos gerentes. Então, assim, acesso direto. Cara, você não tem aquele negócio de, tipo assim, você mandar uma mensagem e você não ser respondido no mesmo dia. Então, você tem... Eu posso pegar o telefone e ligar para um dos sócios e falar, cara, tô numa situação assim, assim, assim. Me ajuda. E o cara, vamos, liga o computador e vamos fazer uma videochamada, o que você tá precisando? Então, assim, coisas que, gente, ainda mais no tamanho, né, que a Ultra tá crescendo, eu vejo que nós fomos a 3ª unidade em Brasília, né? Isso há 7 meses. Hoje já tem, se eu não me engano, posso estar errado, 8 unidades abertas e já temos 15 contratos. Então, assim, acho que até janeiro a gente já está com 15 unidades em Brasília. A minha foi a 3ª. E a nossa, né? Muito rápido, a nossa. Né? E, cara, o crescimento muito rápido. E, assim, eles nunca perderam esse lado de, tipo assim... E vira e mexe, a gente tá almoçando, aí chega uma mensagem, né, do Marcão, do Marcel, Eduardo, como é que tá aí? Não sei o que, tal, e tal coisa, já deu certo? Falei, cara, nem eu tinha lembrado que eu tinha falado dessa demanda pra ele, e ele tá, né, me dando uma devolutiva aqui, cara, que legal. Mesma coisa o pessoal do marketing, né? Cara, o que vocês acham da gente fazer isso e isso? Cara, vamos testar, e aí a gente testa as coisas diferentes. Então, assim, isso é muito legal, sabe? O acesso, a conversa, né? Essa troca de informação, isso é muito bom. Essa foi outra unanimidade entre os franqueados que a gente conversou. Esse acesso, né, a quem decide efetivamente. Sim. E o canal aberto, né, para qualquer menor angústia ou dúvida, exatamente. Sempre atendido. Isso Olha, é muito legal. É incrível. Eu queria, na verdade, vocês até disseram que temos aí uma unidade para ser inaugurada em breve. O que a gente espera para o futuro dentro de Ultra? Bom, seguindo a estratégia, né, do Fernando, né, que é um cara muito disruptivo, é um cara muito diferenciado, né,
ele deu alguns passos pra gente, o suporte também da marca pra gente fazer a expansão. Então, hoje, né, a gente já tá abrindo algumas rodadas de negócio com investidores, estamos abrindo a segunda unidade em 7 meses de operação, já temos mais 2 possibilidades para o ano que vem, que a gente já negocia hoje, então, e dependendo do que aconteça, né, esses investidores, e o legal a reunião com os investidores, a marca participou, a marca deu suporte, a marca fez estudo, a marca apresentou, então assim, tudo a gente não tá sozinho, isso é muito legal. Então, hoje a gente vê que a expansão, ela é uma consequência, né? Ela é quase inevitável. Porque a gente estava conversando disso, né? Pelo que a gente vê os números, a nossa unidade do Cruzeiro, ela está chegando numa capacidade que daqui a pouco ela lota. E assim, é finito, é um espaço físico. Então, você é meio que obrigado a expandir. E com o suporte da marca, de nome, de estrutura, de conseguir os processos bem definidos, de você conseguir ter mais flexibilidade. Cara, você vai conversar com o gerente do banco, é diferente. Você vai conversar com a fábrica de equipamento, com o importador, é diferente. Você tem taxa menor, você tem equipamentos mais baratos, você tem flexibilidade, você tem carência. Então, essa semana a gente teve uma reunião, né, com o diretor da Caixa Econômica lá de Brasília, e ele falou, cara, mais tantos meses eu consigo financiar uma academia inteira para você, né, de X valor, né, que é, enfim, um valor significativo, somente com essa primeira operação. Então, você começa a ver que o crescimento ele é inevitável, porque faz parte do processo. E você fazendo isso ali, né, de mão dadas com pessoas que já fizeram isso dar certo. Ou seja, o futuro é próspero. Ah, com certeza. E assim, a nossa meta, né, aí, lógico, as coisas podem mudar, né, mas hoje a gente vislumbra aí, estamos abrindo a segunda, mas posteriormente aí a gente já está conversando a terceira e a quarta, mas a gente não... Só o limite pra você, né, amor? A gente não descarta a possibilidade de abrir 5, 7, enfim, inúmeras unidades aí, né? Que maravilha. Bom, dito isso, só nos resta brindar sucesso. É isso daí.